Olá, minha gente. Olá, olá. Sejam todos bem-vindos a essa live sobre sentido de vida e relações humanas. Vamos falar de como encontrar sentido de vida nas relações humanas. Hoje com um convidado especial. Oi, Rafa. Seja bem-vindo. Vamos entrando, gente, e vamos degustando um pouco dessa live. Essa live está sendo feita dentro de uma série, ou seja, fizemos com o padre Victor Hugo, fizemos com ele e foi uma maravilha. Ele falou muito bem sobre sentido de vida e relações humanas, falou muito dentro da experiência dele de padre, né? E hoje nós temos um leigo consagrado, um fundador de uma nova comunidade. Então, eu quero hoje, de verdade, com muito carinho, acolher meu amigo Eduardo Badu. Eu queria que vocês me dessem só um retorno sobre a imagem. A imagem tá legal, o som tá legal. Peço a você que já vá compartilhando essa live para aquelas pessoas que precisam ouvir um pouco sobre o sentido de vida, um pouco sobre habilidades de como lidar nas relações interpessoais, nos nossos relacionamentos. Eu penso que a live de hoje, na verdade, obrigada, Rafa, obrigada, tá ótimo, obrigada. Eu penso que a live de hoje assim vai ser de uma contribuição tremenda para nós. Na verdade, essas lives que nós estamos fazendo sobre sentido de vida e relações humanas é um desdobramento desse livro, do livro que eu lancei há algum tempo com a professora Cleia Zanata. Tem pouco tempo, tem menos de 2 meses, né? Ocorreu o lançamento desse livro. O livro se chama Crenças no Sentido de Vida e Habilidades Sociais. Então, eu quero hoje chamar o Badu para a gente poder conversar um pouco sobre esse livro. Nós já estamos unidos e reunidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Vamos chamar o Badu? Vamos ver o que ele achou do livro. O Badu já está com o livro. Ele, na verdade, está também degustando para ele o que ele achou, se ele gostou, se ele não gostou. Ele está fazendo também uma rifa lá na comunidade. Então, salve, salve, fundador! Tudo bem? Tá dando para ouvir aí direitinho? Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá ótimo a sua imagem e o seu som. Graças a Deus. Que bom, glória a Deus. Tudo bem? Tudo bem, na expectativa muito grande, uma live dessa é muito exigente para nós, mas a gente está aqui à disposição. Tem que sair de si, né? Tem que sair de si. Você é muito franqueano. Eduardo, Badu, para quem não conhece a sua pessoa, por favor, se apresente. Eu me chamo Eduardo Badu, né? Eduardo Ribeiro da Silva, mas aí o Badu acaba tendo uma força muito grande. Aí, Eduardo Badu, tenho 38 anos, mês que vem fazer 39 anos, aí dia 16 de agosto, quem quiser me dar o presente. Eu ia pedir o livro, mas já ganhei, então não tem nem como eu já aproveitar esse marco. E sou casado com a Gisele, pai de 4 filhos, o Miguel, Rafael, Eduardo e a Maria Helena, que estão aqui quebrando tudo dentro de casa, nessa hora, fazendo aquela bagunça santa. Sou membro fundador da comunidade Maria Céu da Trindade, temos 12 anos de comunidade, final do ano iremos completar 13 anos. Estou também como coordenador das novas comunidades aqui do Rio de Janeiro e assumindo também a coordenação do Regional Leste 1 do estado do Rio de Janeiro. Estamos aí, vascaíno, amante, tenho um amor grande pelas almas. Estamos aí à disposição para contribuir. Pessoal, antes da Luciana falar aí, começar a dar as coordenadas para nós, eu estou aprendendo algo com a Luciana aqui no livro dela que vai dizer o seguinte: o sentido da vida se refere ao futuro, apontando a um fim desejável, mas ainda não alcançado,
e perante a esse abismo gera-se uma tensão entre a consciência do que se é e aquilo que deseja atingir. Eu já estava mergulhando aqui no tocante à realidade do eu atual e o eu ideal, que o próprio Amadeu Centini traz. E, de fato, quando a gente tem uma meta, quando a gente tem um objetivo, a gente consegue transcender, consegue superar. Já para dar para vocês um gostinho do que o livro pode te oferecer. Os irmãos estão ouvindo aí. Eu estava aqui antes de você entrar perguntando, será que o Eduardo gostou do livro? Eu estou degustando, né, Vladimir? Sim, sim. Então, na verdade, a gente vai tocar hoje em dois grandes pontos, dois elementos cruciais, que não foram elementos cruciais norteadores do próprio livro, né? Que é o sentido e as relações humanas, né? São dois eixos que norteiam toda a pesquisa e nós vamos fazer uma correlação entre sentido de vida e relação com relações interpessoais. Então, no meio da nossa conversa, nós vamos clareando qual a relação que existe entre sentido de vida e as habilidades humanas. Existe a possibilidade de encontrar sentido de vida dentro das habilidades, das relações que temos de uma forma cotidiana, as nossas relações pessoais. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho. Mas eu queria, Badu, porque nós tivemos uma live com o padre Vitor, né? E, na verdade, foi maravilhosa e trouxe a realidade dele de padre. Falou muito sobre a questão das pastorais, então ele trouxe uma excelência, toda essa visão dele de pastor, mas dentro da paróquia. Hoje, com você, a gente traz uma outra realidade, né? Que é a realidade de um leigo consagrado, que, na verdade, tem uma postura de liderança, que isso também me chama muita atenção. Por quê? Porque a pesquisa foi feita com líderes, né? Então, a visão do líder também me é muito, muito influenciável. Quero saber a visão que o líder tem sobre as próprias relações. Então, hoje, como um leigo consagrado, você traz uma nova visão, até como fundador de uma nova comunidade. Então, se eu pudesse perguntar, eu quero começar talvez a conversa, quais as maiores dificuldades que hoje, como você, uma liderança, dentro de uma nova comunidade, uma liderança que, na verdade, tem uma visão ampla, até mesmo do Rio de Janeiro, que foi coordenador, quais as maiores dificuldades nas relações que você percebe hoje, dentro da sua visão, a visão de um líder, de um homem, um leigo consagrado, dentro dessa tua posição hoje, que você se encontra dentro da igreja? Quais são as maiores dificuldades? A maior dificuldade que eu vejo assim já de início é saber lidar com as nossas imperfeições, saber lidar com as nossas limitações, saber lidar assim com a nossa humanidade e trabalhar essa humanidade em vista de servir melhor aos outros. Então eu vejo que muitas vezes, pela função que nós exercemos, nós acabamos tendo que investir uma capa e dentro dessa capa a gente mostra algo que muitas vezes nós temos que trazer informação para o outro, mas aquilo não condiz com a verdade do nosso coração e às vezes até mesmo a gente se esconde demais no apostolado, no servir e acabamos também não trabalhando situações concretas para nós. E meus irmãos, vocês vão ver que eu vou trabalhar algumas coisas aqui do livro aqui, porque a gente vai aprendendo um pouco. Mas assim, essa realidade de a gente olhar para dentro de nós mesmos, saber que nós somos um ser social e que nós temos que cuidar de nós para servir melhor aos outros, eu acho que essa daqui é uma grande problemática, porque a gente tem que servir. E às vezes a gente está servindo como um pagão. Eu estou ali cumprindo um ofício, eu estou ali executando um ofício, mas eu não humanizo essa relação até o ponto de eu pensar e falar assim, se eu estou exercendo uma função de liderança, primeiro, Deus me chamou. Segundo, a igreja me confiou algo. Terceiro, há um povo que tem confiança. Porque se é um povo que segue, eles têm ali uma confiança de que eu posso ofertar algo. Dentro dessa perspectiva, o que eu deveria fazer, o que os líderes deveriam fazer, assim, precisavam fazer? Querer se investir cada vez mais na sua pessoa, na sua formação, no seu autoconhecimento, para que possamos dar melhor, para dar Deus para as pessoas e conseguir, de fato, ajudar as pessoas.
Esse é um dos pontos. Outro ponto que eu vejo assim, que eu fui descobrindo ao longo, e a gente vai descobrindo ainda mais, quanto mais a gente vai aprofundando e tocando nessas matérias humanas, a gente vai descobrindo que é muito difícil um fundador, um líder, não ser manipulador. Parece que essa realidade já está intrínseca à função e que quando a gente fala que não é, que nós somos. E se a gente não tiver a consciência que, de fato, nós somos manipuladores, até porque a gente tem que convencer, a gente lida também, a própria logoterapia vai lidar também com o sentido do discurso, que Viktor Frankl traz também nesse sentido. Então você tem essa realidade de você discursar, de você convencer, de você ajudar a pessoa a trilhar um caminho. Só que se isso não for visto na perspectiva de caramba, eu posso estar manipulando a pessoa para um interesse particular, eu jamais vou buscar minha cura. Eu vou até achar, assim, com uma retidão, eu quero fazer o bem, eu quero ajudar, mas esse bem pode ter uma motivação errada que eu não sei, porque eu nunca trabalhei isso. Então, às vezes, querendo acertar, acaba errando porque eu nunca me deixei trabalhar nessa situação para perceber que aquela motivação aparentemente boa, internamente, ela está influenciada por princípios que foram quebrados, por relacionamentos que foram quebrados. Então, o bem que eu quero fazer, acabo não conseguindo fazer porque não me deixei trabalhar com isso. Isso daí, numa visão de liderança, abarca-se muito, vejo essa realidade aí. Quer falar alguma coisa? Não, estou achando ótimo. Então, dentro dessa realidade, eu acho que é uma situação que eu tenho, sobretudo esses 2 últimos anos, aí eu tenho trabalhado muito isso, de entender que a pessoa fala assim, caramba, como a pessoa mata, a pessoa rouba, a pessoa agride, a pessoa aquilo outro, e tu fala assim, como que a pessoa pode fazer isso? Abusar de alguém, se valer de alguém, e aí a gente olha e fala, não, esse alguém sou eu. Porque, assim, dentro dessa realidade toda, eu estou sujeito a fazer isso se eu não trabalhar o meu eu, se eu não trabalhar a minha humanidade, se eu não curar feridas, se eu não reconhecer que sem a graça de Deus, sem a ajuda dos irmãos, sou capaz de cometer as mesmas coisas que eu estou vendo ao redor e que talvez até eu julgue. E aí que cai, a gente acaba aquele princípio, quem está de pé, cuidado para não cair. Então, assim, às vezes, por ter que responder, a gente acaba também não investindo tempo em nós. E muitas vezes nós investimos tempo no outro. Mas esse investir tempo no outro tem que ser também baseado no investir tempo em mim. Madre Teresa de Calcutá tinha 3 horas de adoração. Ela adorava a Deus para ajudar os pobres. Chega uma hora que uma das irmãs fala, irmã, a gente está com muitos pobres e pouco tempo para cuidar dos pobres. Vamos diminuir o tempo da adoração para a gente cuidar dos pobres? Ela falou, por causa disso, vamos passar para 4 horas de adoração. Porque ali demonstra uma pessoa que, de fato, consegue transcender, consegue ter um sentido. Ela tinha um sentido. O sentido dela não estava em cuidar dos pobres. O sentido dela não estava em fazer a caridade pela caridade. Ela tinha um sentido muito maior. E por ter esse sentido muito maior, ela mudou toda a realidade que estava em volta dela. Então, é uma das coisas que, de fato, a gente tem, eu preciso ir aprendendo. Trazendo essa realidade toda, um líder, como no meu caso, tem também uma relação com as pessoas, mas tem uma relação familiar, que eu posso também estar burlando o processo dentro da minha casa. Na liderança que eu tenho que exercer com a minha esposa, com meus filhos, do cuidado dessa igreja doméstica. Então, a mesma realidade que eu vejo nessa liderança, também tem princípios básicos que, de fato, a gente conseguindo viver bem na família, a gente consegue permear as outras relações. E quando você traz essa pergunta, eu vejo muito a situação de 4 leis bíblicas. Por que acontece? A maior dificuldade do relacionamento e a sua origem também, que a gente sempre busca dizer, né, a raiz para que a gente possa, de fato, buscar a melhoria, né, buscar a cura, a libertação e por aí vai, está em 4 leis bíblicas. Primeiro, honrar pai e mãe. Esse honrar pai e mãe é carregado de promessa que nós vamos ter prolongar nossos dias aqui na Terra e nós vamos viver bem, feliz, ser próspero. Então, hoje, um líder que não é próspero, que não é feliz, um pai de família pode também ter a sua origem de que não honrou os pais. Se eu não honrei os pais, como que eu vou assumir uma paternidade espiritual? Como que eu vou assumir também uma paternidade dentro de casa? Então, tem coisas atreladas ali, correlacionadas, que muitas vezes a gente não sabe. Então, muitas vezes a gente acaba ali não conseguindo ser um bom líder, um bom pai de família,
em razão disso. Alguns pais nós sabemos que são assim, não são honoráveis, né? Porque de tantas coisas erradas que fizeram. Mas a igreja vai nos ensinar, Jesus e o próprio Deus, de que nós devemos honrar a si mesmo, independente do que ele faz algo. Isso daqui é libertador. Porque se eu consigo fazer isso dentro de casa, eu vou saber lidar com os meus erros e saber lidar com os erros daquele pelos quais eu estou ali exercendo a liderança. Então, uma das coisas que a gente precisa anotar, que está dentro dessas quatro leis bíblicas aí, é honrar os pais. Segundo, julgar. A palavra vai dizer, não julgueis para não seres julgados, à medida que medides, sereis medidos. Então, aqui é algo concreto, é o chamado acionamento das leis de retribuição, né? Que muitas vezes a gente acaba acionando isso sobre nós, e São Paulo ele vai afirmar que o cristão ele vai julgar o mundo, inclusive os anjos, como está lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 6. Mas quando julgamos os outros com o coração impuro, por meio das acusações, condenações, raiva, inveja, ciúme, rancor, etc., nesse momento as imutáveis leis de Deus são postas em movimento para trazer a retribuição, ou seja, eu vou ser julgado da mesma medida. Então, essa realidade dos relacionamentos de liderança dentro de casa está muito na questão do julgamento. Porque o meu julgamento, às vezes, está pautado numa raiva, de um ódio, de um rancor, de uma amargura. E aí eu vou ser julgado da mesma forma. Então, é uma realidade muito concreta. E, por fim, as outras duas é o semear e colher. Então, eu vou colher o que eu estou semeando. E bem como o tornar-se aquilo que julga no outro. Você já, durante muito tempo, já nos formou demais sobre isso, né? De tornar-se aquilo que a gente julga no outro, né? E você já trouxe essa visão para nós assim durante muito tempo, que muitas vezes aquilo que no outro agride em nós é aquilo que nós de fato somos. A gente não sabe lidar com o outro, que a gente não sabe lidar com nós mesmos e nem reconhecemos que nós estamos vivendo dentro dessa realidade. Dando um exemplo aqui, um jovem que amava demais a sua família, amava demais os seus filhos, amava sua esposa, amava seus filhos. Ele odiava a bebida alcoólica, ele odiava ficar com mulheres assim, querer ficar com mulheres fora do seu casamento. Só que quando ele se via, ele estava em bares e ele estava também com várias outras mulheres. E ele não sabia, embora ele não gostava disso, ele acabava fazendo isso porque ele não sabia o motivo pelo qual. Mas a gênese estava justamente que, no tempo de infância, ele, olhando aquela realidade do pai dele, ele julgou e condenou o pai dele no coração. O pai dele não tinha nenhum mérito para, de fato, ser honrado. Mas aquele jovem, ele olhando aquela realidade ali, naquele momento ele fez até um voto íntimo, e aí aquilo desdobrou-se de várias outras formas, e quando ele se via, estava no bar, bebendo algo que ele não gostava, estava cometendo práticas erradas que não gostava. E ali, qual era a gênese disso? Fazendo, na medida que vai no atendimento, vai fazendo ali os diagnósticos, vai ver o quê? Desonrou o pai. E quando desonra o pai, justamente a gente acaba ali vivendo aquela realidade, tornando aquilo que nós julgamos no outro. E se a gente não olhar essas relações e ver que, de fato, a gênese está ali e buscar a melhora, o arrependimento, perdoar o pai, ver que de fato e ser grato ao pai por tudo aquilo que ele fez, a gente vai acabar tomando as mesmas decisões. É um exemplo que eu estou dando aqui, que a gente acaba trazendo essa realidade aí para um fato concreto, para elucidar aí a questão, para justamente a gente pensar em várias outras coisas, que é uma situação que acontece. A gente desonra, aí acontece também com o sacerdote, a gente desonra, e a gente vai ver, está vendo a mesma coisa, uma liderança, e aí é um desdobramento terrível, que a gente não sabe para onde que vai, a gente sabe para onde que vai, mas a gente precisa agora, tendo esse conhecimento, e sobretudo as formações que você dá, que nos orienta aí quanto a essa formação humana, vai nos ajudando também a gente se coordenar mais nessa situação aí. Muito bom. Eu acho que você já até respondeu, mas eu acho que a gente pode talvez elucidar aqui. Então, existe essa possibilidade de nos atrelarmos em sentido de vida às relações maduras em Deus, né? Qual é essa correlação, na verdade, entre existir um sentido de vida e a minha relação amadurecida com o outro? Estou perguntando isso, Babi, porque
Quando eu fui aplicar os questionários nos coordenadores pastorais, ficou algo um pouco um alto nível de realização do sentido, mas as habilidades com o outro, as habilidades no relacionamento são muito diferentes. Então, na verdade, tem pessoas que entendem que existe um sentido de vida, mas em como eu vou me relacionar com o outro? Como que isso fica? Como que isso se projeta? O que você pensa disso? Então, dentro da primeira questão que a gente trabalhou, né, dessas realidades todas, da quebra desse relacionamento, ela vai desembocando também no individualismo, relacionamentos partidos que faz com que a pessoa se feche, não queira também lidar-se com o outro. Isso é muito acompanhado com a autoculpabilidade, a pessoa se culpa demais, a pessoa tem medo de se aproximar do outro, a pessoa tem raiva, às vezes, comete um pecado, não se arrepende do pecado, não, tem raiva. E aquela situação da raiva não faz a pessoa mudar, ela analisar, ela refletir, ela discernir. Então, muitos de nós acabamos também, em relacionamentos que a gente vive em comunidade, acaba vivendo essas realidades, tem também as características pessoais. Essas características pessoais tem muito querer controlar o outro, dominar o outro, o acusar o outro, o ser arrogante, ser superior, inferior, a extrema timidez, a superdependência, incapaz, aquelas situações todas que a gente vê, a gente está sempre mergulhado nisso. Mas tocando essa realidade do sentido aí, você que é especialista, eu vi aí a Clarice entrou aí também, a psicóloga, né? Saudade dela, não foi? Acho que eu vi ela. Acho que ela entrou aí, algum momento aí, parece que eu vi aí. Então, o que acontece? Aí vocês que sabem mais do que eu nesse sentido, a gente vai tentar... Meu Deus, como eu vou falar de sentido para você, mas vamos lá. Dentro dessa realidade... O Nadu começou a fazer a pós e vai terminar a pós-logoterapia em nome de Jesus. Recebo. Assim, tem um filósofo, né, dos nossos tempos atuais, que ele vai falar, debruçando sobre Viktor Frankl, ele vai dizer que, não sei se esse médico pertenceu a este século, pois ele só viveu para devolver aos homens o que o século XX havia tomado dos homens. Então, assim, ele foi um gigante. Ele viveu para além, e os homens especiais, assim, que se deixa de fato viver a gênese daquilo que Deus sonhou, ele é para além do tempo. É uma realidade extraordinária. Eu vou só tocar algumas coisas aqui de data máxima vênia, com todo respeito, e com toda a vênia, de 3 dimensões muito grandes que eu estava analisando aqui na vida de Viktor Frankl: a inteligência, a coragem e o amor ao próximo. Essa realidade nos ajuda demais com o cristianismo, nos ajuda demais em amadurecer também as nossas relações a partir dessa visão também da busca do sentido. Porque, para além dele ter sido inteligente, corajoso e tendo amor ao próximo, ele foi gigantesco, assim, na dimensão da fidelidade ao sentido da existência, a missão do ser humano sobre a Terra. Então, assim, ele soube, de fato, trazer elementos concretos para nós, que não foi somente pelo conhecimento intelectual, mas pelo treinamento, por aquilo que ele soube suportar no centro de treinamento, no momento que ele estava lá no centro de concentração. E ali, no campo de concentração. Então, assim, para além da intelectualidade, ele vive na via do sofrimento, uma realidade que faz ele transcender aquela realidade. Ele começa a fazer o diagnóstico como bom líder, ele vai olhando ali a realidade, começa a ver que as pessoas que nutriam uma religiosidade, um sonho, algumas coisas, estavam tendo ali uma determinação maior, suportando melhor o sofrimento. E quando ele começa, de fato, a estudar o ser humano ali, começa a visar também que aquela realidade ali pode ser o meio dele ser um grande homem no futuro, e aí ser um homem de sonho, né? Lembro que cada machadada que ele dava lá no gelo, lá naquele sofrimento todo, ele vislumbrando de reencontrar a esposa, vislumbrando de estar dando aula para inúmeras pessoas, toda aquela realidade que eu comecei a entender foi o que os santos viram, os mártires. Nós vamos ver Santo Estevão ali sendo apedrejado, ele viu o céu aberto. Ou seja, ele não ficou preso às pedradas, mas ele ficou preso e ligado ao céu aberto, aquilo que estava por vir. Por isso que eu iniciei a frase
do que está no seu livro, falando desse sentido da vida que se refere ao futuro. Essa realidade que, de fato, a gente está buscando viver algo. Então, se eu acredito que eu posso passar por essa realidade, se eu acredito que passando por essa tempestade, por exemplo, a pandemia, eu vou me tornar alguém melhor, Deus tem um propósito melhor na minha vida, eu não vou ficar preso na tempestade, eu não vou ficar preso na pandemia, eu vou amadurecer as minhas relações cada vez mais, vou tentar compreender nessa tempestade o que eu preciso mudar, quais são as realidades que eu preciso reconstruir na minha vida, para que quando eu passar eu possa de fato deixar um legado como tantos homens e mulheres deixaram. E ali, olhando para a vida do Viktor Frankl nessa medida, nessa questão, dentro daquele inferno ali do campo de concentração, ele não se deixou viver a amargura, raiva, ódio, rancor, porque era um sentimento que ia derrubar ele. Era sentimento que iria abater ele. Só que nós cristãos, muitas vezes ali, deixamos nos abater nisso. Está dentro da prova, dentro do sofrimento, a gente, em vez de transcender, fazer como Jesus. E aí eu entro nessa perspectiva do cristianismo. Jesus, ele não crucificaram ele deixou-se crucificar. Ele foi ali livremente, por ele ser livre, o ápice da maturidade dele era de fato ele se deixar crucificar. E quando a gente atinge esse grau de maturidade humana, espiritual, psicológica, emocional, a gente de fato faz com que Jesus disse para Pedro: Pedro, antes tu te cingias, chegará um tempo que outros te cingirão. Outros levarão você para onde tu não queres ir. Então a pessoa livre vive aquilo que Jesus disse para Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouve-lhes os ruídos, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Então nós nos deixamos levar porque temos um objetivo, temos uma meta, temos algo que é maior e melhor do que essa realidade que nós estamos vivendo. E se nós de fato colocarmos nosso sentido em Deus, nas coisas boas, pensar na nossa família, pensar no bem das pessoas, amar o ser humano, que é a imagem de Deus, e falar assim: caramba, eu tenho que fazer isso, tem que deixar um legado para essa juventude, tem que deixar um legado para esses jovens, eu tenho que contribuir, porque esse jovem não pode se deixar perder. Passando por essa realidade, eu quero também que eles trilhem esse caminho. E aí, quando a gente tem essa autoridade de ter vivido, a gente consegue ensinar outros, como o nosso querido Viktor Frankl trouxe e deixou esse legado, a qual nós acabamos vivendo essa realidade toda. E aí, ele vai, dentro dessa perspectiva toda, dentro daquilo que ele observava, eu falei, né? Ele olhou para alguém que tinha ali uma experiência religiosa, uma causa política, uma causa social, uma causa cultural. As humilhações e as tormentas tornavam-se etapas para o caminho de vitória. Então ele começou, aí eu fiquei imaginando, ele começou a olhar as pessoas que tinham algum sentido, que tinham busca de algo, e eu fiquei falando: Senhor, ele não apenas, ficou preso também àquilo que a pessoa fazia. Ele pegou tudo, ele quis pegar tudo também, porque ele tinha ali a causa espiritual, política, social, cultural. Ele abarcou também, não era bobo, eu vou abarcar logo tudo, porque tudo isso vai convergir para o bem, e isso é o bonito, né? A gente vê e fala assim: caramba, eu tenho que ser integral. E hoje a nossa vida tem que ter uma formação integral. Eu não sou parte. Por exemplo, eu vou chegar diante de uma realidade, de um contexto, a gente vai ver sociopolítico, a minha bandeira é os deficientes, a minha bandeira é a educação, a minha bandeira mas qual é a bandeira do ser humano como um todo? Será que o ser humano é repartido hoje? Então, me dá esse crédito porque eu vou defender isso daqui. Ué, mas o homem é só isso? Então, hoje a gente está muito reducionista. Então, ele e próprio Jesus nos ensina a viver essa integralidade. Claro que a gente não vai ser bom em tudo, mas a gente precisa fazer com que o todo do homem seja convergido para aquilo que de fato vai transcender e trazer o sentido da vida, o valor pela vida, a busca por esse sentido, que vai ser algo maravilhoso. E é isso, eu acho que eu consegui. Deixa eu perguntar uma coisa para você, na sua visão. Quando a pesquisa mostra que existem pessoas que falam que realizam sentido, mas na prática das suas relações humanas, elas talvez não tenham tantas habilidades. Você acha, na sua visão, que isso pode ser um eco das nossas próprias incoerências, de achar que eu tenho um sentido de fato, mas às vezes aquele sentido
histórico, de qualquer outra coisa. Você acha que pode ser um eco disso, dessa visão muito teórica, que na hora que a gente pagar o preço na prática, para fazer um hack, você pensa algo disso? É porque, então, aí toca nessa realidade também um pouco reducionista, né? Porque a questão, como eu estava até refletindo um pouco, a gente vai ver, as virtudes teologais é algo inato, a gente recebe ali, a lei natural é algo inato, a gente no batismo a gente recebe as virtudes, calma aí, meu filho aqui tirou aqui a luz aqui, a gente tem aí as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Mas quando eu estava lendo e estava observando nisso e refletindo isso esses dias, inclusive hoje, a busca de sentido é algo que a gente adquire. O crescimento, o amadurecimento é algo que eu tenho que estar aberto, e as habilidades também, porque às vezes as pessoas vão ficar presas às habilidades que ela tem, que ela julga ter. Mas ela tem condições de crescer e ter outras habilidades se ela de fato for coerente com ela mesma. Ela conseguir observar as suas potencialidades, ela conseguir olhar também os seus defeitos, e ela começar a trabalhar, porque é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Então, muitas pessoas também acabam se escondendo, falando assim, não tenho essa habilidade, não vou fazer, e acabam perdendo a oportunidade de se formar, de crescer para serem bons, melhores para o outro. Então, às vezes, tem essa incoerência, mas também muitos de nós queremos ficar no nosso campo de conforto. Eu não vou tocar nisso porque vai exigir mais de mim. Então, como eu já sou expert nisso, eu só vou pregar sobre isso, só vou trabalhar sobre aquilo, só que a gente perde essa totalidade. E São Tomás de Aquino ele vai dizer, para cada função existe uma efusão do Espírito. Então, se Deus me deu uma moção, se Deus me deu uma função, eu tenho toda a graça para exercer aquilo. Agora, essa graça ela só vai se tornar manifesta se eu colaborar com ela. E a forma de colaborar é justamente eu me dedicar. Por exemplo, eu estou comecei hoje a fazer um exercício de quanto tempo eu duro lendo uma página de um livro. E aí botei no cronômetro. E ali fazendo uma meta. Caramba, se eu leio, em 2 minutos eu leio uma página, quantas páginas tem o livro da Luciana? Aí vou lá, tirando aqui as referências, tem 149. E aí eu começo a falar, se eu me dedicar 1 hora, caramba, eu vou ler 30, 40, 50 páginas. Se eu em 3 horas, vamos colocar, se eu faço 1 hora por dia, em 3 dias eu matei o teu livro, já li o teu livro, já tenho conhecimento. Só que muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho tempo, e aí, acaba também não desenvolvendo habilidades, conhecimentos, que pode de fato colaborar para ser uma potência na evangelização, na liderança e tudo que faz. Então, hoje a gente precisa de fato se dedicar. Por quê? A gente fica 5 horas na internet. A gente fica fazendo várias coisas. Então, a gente precisa também entender que tem realidades que nós precisamos adquirir, possuir. E aí, é lendo bons livros, buscando cada vez mais o autoconhecimento, buscando cada vez mais potencializar algumas habilidades, vendo também o outro, que uma referência, que aquilo pode também nos ajudar a, dentro daquela referência ali, a gente também buscar algo de melhor. Então, essas relações incoerentes toca-se também no comodismo, na indisciplina. E o líder indisciplinado, ele não tem autoridade para exigir disciplina do outro. Então, a fala dele se torna uma fala inócua, não toca o coração, e acaba sendo uma fala arrogante. Acaba sendo uma fala que vai oprimir o outro. E isso é terrível, porque ele acabou não fazendo aquilo que deveria fazer, o dever de casa. E no âmbito espiritual isso não passa. No âmbito humano pode até enganar, no âmbito humano que eu falo assim, civil, perdão. No âmbito civil pode até passar batido. Mas na nossa relação com o transcendente, que é Deus, não passa, porque Deus conhece o nosso coração. Os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. Então a gente não tem como manipular Deus. A gente manipula nós mesmos e os outros. Mas manipular Deus falando de Deus é trágico para nós. Não vai ter frutuosidade no nosso ministério, a gente vai se enganar. E aí corremos o risco de querer plantar o nosso castelo aqui na terra. E aí a gente perde a visão do céu, que Jesus preparou um lugar para nós. E aí a gente se deixa corromper, porque aqui é o nosso castelo. Então tem que ter fama, tem que ter sucesso, tem que ter tudo, e esqueça o céu.
e aí no final de tudo eu posso acabar sendo aquele que pregou para muitos, mas acabou perdendo a própria céu e perdendo aquilo que pregou, como São Paulo vai dizer. Né? É verdade, meu irmão. Eu tenho uma outra pergunta. A pergunta que, na verdade, também conduz um capítulo do livro que fala sobre o amor. Eu penso que falar sobre o amor é algo tão significativo hoje, porque é um valor, né, dentro do Evangelho por excelência, né, é um valor de vida moral, é um pilar moral que rege a nossa vida. E assim também, Frankl também traz o amor como um valor vivencial por excelência dentro das nossas relações humanas. Então, se hoje esse amor, até dentro das nossas relações entre irmãos, né, Badu? Entre irmãos mesmo, o amor está tão distorcido, retornando, trazendo esse belíssimo significado do que é verdadeiramente o amor. Como você pensa que seria esse primeiro movimento do amor do ser humano em direção ao outro? Porque quando eu digo isso, eu estou dizendo que esse movimento de uma cultura profunda de alguém para uma outra pessoa precisa existir para que haja relação. É uma observação, porque muitas das vezes nós achamos que estamos nos relacionando, mas não estamos. Achamos que estamos nos relacionando com o outro, mas na verdade ainda estamos somente em prol daquilo que somos nós mesmos. Então, dentro desse quesito, desse conceito, né, do que é amor, qual seria esse primeiro movimento do amor em direção a uma outra pessoa? Talvez algumas pessoas que estão conosco aqui, ou que vão ver essa live, poderiam entender, né? Como que eu sei que estou me abrindo a uma relação? Então, aí vem a teologia joanina nos ajuda demais nisso, né? Deus caritas est, Deus é amor. Então, quando a gente chega a essa conclusão, dessa atitude, a gente começa a ver que o amor é um ato de esvaziar-se. Só que hoje a gente aprendemos e nos deixamos também formar por uma visão de que o amor é para se inchar, entendeu? Às vezes a pessoa fala lá, está dentro do orgulho e fala que ama. Está dentro de uma realidade contrária, uma atitude contrária ao amor, está falando que ama. Então, justamente por causa de um desvio de formação e até por ideologias que foram entrando e nos abarcou, e a gente acaba fazendo um movimento contrário. Como que eu vou amar no pedestal que o próprio Jesus se deixou crucificar, que os grandes homens se deixaram crucificar, que os grandes homens não tiveram nenhuma necessidade de se auto-justificar frente a uma realidade, injustiça, mas conseguiram de fato passar ali com grandeza, porque tinham o amor dentro de si. Então, quando a gente vê essa realidade do amor como uma atitude de um amor desinteressado, eu acho que a gente começa a criar relações humanas mais fraternas e que dignifica a pessoa. E aí, quando eu não busco interesse no outro, porque São Paulo vai dizer o amor não busca interesse. Então, se eu estou sendo manipulado por interesse, é um movimento anti-amor. Jamais eu posso declarar um movimento de amor. Só que muitas vezes o nosso amor ele está manipulado pelo interesse. Eu vou amar porque o outro vai me dar algo em troca. Então, assim, por isso que é importante demais, Luciana, e aí eu vejo, assim, eu louvo a Deus pelo que Deus está fazendo e proporcionando na sua vida e pela sua coragem também, e a sua disciplina também, que muito me admira, né? Eu gostaria de ter essa disciplina que você tem, mas vou chegar lá. Porque, assim, o conhecimento é libertador. O conhecimento é libertador. Quando a gente de fato toca no conhecimento do que é o amor, a gente acaba entendendo algo vital. Eu não posso condicionar amor segundo a minha mentalidade terrena. A minha mentalidade, por quê? Um dos princípios, até São Tomás de Aquino ele vai falar isso, a gente muitas vezes julga sem saber. Então hoje a gente está falando sobre tudo sem saber de fato as coisas. A gente pega uma linhazinha, uma frasezinha, a gente é expert, mas a gente não pega todo o desdobramento. Eu fui vendo aqui o seu livro, eu falando assim, caramba, é uma tese, né? É um conceito. Para chegar em algo que eu falo assim, se fosse eu, já ia papo, né? Claro ali, mas não, é um desenvolvimento, é uma construção. Porque quando vai construindo algo, a gente tem autoridade para falar
e as pessoas captarem, por causa daquela construção, foi levando a pessoa a descobrir verdadeiramente o sentido, o amor. E aí, nessas relações, por exemplo, dentro de uma realidade de uma comunidade fraterna, a gente muitas vezes não consegue lidar com aquela pessoa que é lenta para fazer as coisas. São Paulo ele vai dizer, aquele que não trabalha, que não come. Às vezes a gente quer também julgar, claro, que a gente pega essa frasezinha e a gente quer detonar o outro. Ah, irmão, tu não tem direito a comer, vai embora, está atrapalhando aqui. Mas a gente não consegue entender como que ele chegou àquela construção que estava por trás daquilo dali e o que ele fez para dar todos os elementos necessários para aquela pessoa buscar o sentido, buscar o amor, trabalhar. E ali, de fato, a pessoa não conseguindo, ele vai ter que exortar para animar as pessoas, para que as pessoas saiam. Então, assim, quando a gente vê essa atitude de amor, né, que é uma atitude perene de esvaziamento, costumo trazer sempre esse conceito joanino que o próprio Ronaldo também lhe traz, que é uma atitude pessoal perene de esvaziamento da direção do outro, a gente começa a entender, caramba, o transcendente, o sobrenatural, o absoluto, deixou-se assumir por uma natureza terrena. Ele era tão livre que não teve pudor nenhum de se encarnar no ventre de uma jovem. Ele foi tão livre que não teve pudor nenhum de assumir a minha humanidade, pegar emprestada a minha natureza. Mas quando ele pegou a minha natureza emprestada, ele me doou a sua divindade para que eu pudesse, de fato, ter dentro de mim os caracteres do amor, para que eu pudesse ter um movimento de amor para os outros, para com os outros, porque assim ele fez. E quando ele faz esse movimento não é em relação ao nada, mas em relação a mim, ao ser humano. E aí, nós olhando para a realidade do Gênesis, Adão, quando ele viu lá com os animais, com as árvores, com os peixes, com os frutos, ele se sentiu só. Por que ele se sentiu só? Porque não tinha quem ele pudesse compartilhar o amor. Com quem que ele pudesse dividir aquilo que Deus tinha colocado como essência da existência dele. E ali ele pede a Deus alguém que seria como igual, uma ajuda adequada, que aí Deus vai criar a mulher. Só que hoje os homens estão querendo, de fato, viver o amor com os animais. Querer viver o amor isolado. Então a gente começa a ver uma atitude contrária totalmente àquilo que foi a obra da criação. Parece que a serpente está de novo soprando sobre a Eva, sobre o Adão e picando para que a gente possa ter movimento contrário ao amor. Mas se o meu amor não é em prol do outro, se não é com interesse pelo outro, como que eu vou amar a Deus? Que a forma de eu me esvaziar para amar a Deus é ir ao encontro do outro. E aí, Luciano, indo ao encontro do outro, eu costumo dizer, você sabe muito bem, quando trabalha a liberdade interior sobre isso, que nos ajudou demais nessa formação, é que o outro que eu vou na direção para amar, ele é defeituoso. O outro que eu vou lá amar, ele é chato. É aquela pessoa que às vezes a gente não quer ficar perto. Só que é justamente essa pessoa bendita e amada que vai fazer com que possamos sair de nós mesmos e nos tornarmos aquilo que Deus quer que nós sejamos. É difícil demais chegar a essa conclusão e colocar em prática. É uma realidade que a gente vai... Claro que o conceito nos ajuda, mas se a gente não vigiar e não policiar sobre as nossas relações, a gente acaba perdendo a grande oportunidade que Deus nos deu de alguém que passou na nossa vida para nos tornar mais humanos, pessoas que pudessem amar ainda mais, e a gente perdeu várias oportunidades. Eu, na vida, já perdi muitas oportunidades. Deus colocou muitas almas que era para me ajudar a transcender, a ter um sentido belíssimo da vida. Eu deixei escapar pela minha imaturidade. E aí a gente fica se policiando. Senhor, a outra oportunidade eu quero agarrar. Eu quero agarrar porque eu quero, de fato, assumir essa graça. Então, assim, é o auxílio que Deus nos dá e que muitas vezes a gente despreza. Então, dentro dessas relações, como você vai colocar, né, o valor vivencial por excelência, no tocante à realidade do amor, esse movimento primeiro é o movimento de sair de si, ir em direção do outro, sem ver o outro como dinheiro, assim, cifrão, presente, vai me dar algo, mas deixar o outro tão livre, capaz de você doar algo de si e até mesmo permitir com que a pessoa te traia. E você não ficar condicionado àquilo que ela fez e mudar a sua vida, não.
O que ela fez ou deixou de fazer diz respeito a ela e não diz respeito a mim. Eu doei por amor, agora jamais vou abrir minha boca e falar assim, ou dentro de mim nutrir. Eu fiz isso, aquela pessoa foi injusta. Não, eu tenho que chegar e falar, ela tomou uma decisão. Se eu, de fato, querer invocar sobre mim, eu perdi também o céu, perdi o ato de amor. E ali, dentro do plano espiritual, Deus vai falar, você, de fato, não amou. Porque eu te dei a oportunidade agora de você demonstrar que estava com amor sincero, como eu na cruz disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Você deixou escapar, então não adiantou nada, Eduardo Badu, todo esforço. E aí eu parto sempre do zero e falo, caramba, perdi a oportunidade, então vamos voltar. Então são essas realidades que muitas vezes nós cristãos nós não entendemos. E aí a vida dos santos nos ajuda, Lu. A vida dos santos nos ajuda a entender isso, que a gente vê que como eles suportaram tantas coisas. Santa Terezinha, aquela irmã lá que incomodava ela, que ela não queria ficar perto, que quando ela estava lá limpando as vestes dela, a irmã vinha do lado dela, jogando aquela água suja em cima dela, dentro dela ali um vulcão. Chega um momento que ela fala assim, Senhor, eu entendi tudo. Eu tenho que amá-la. Eu tenho que amá-la. Então a gente começa a falar assim, caramba, se foi possível com ela, pode ser possível para mim. E aí o outro é a oportunidade pela qual eu tenho de amar a Deus. E às vezes a gente pensa assim, caramba, eu que estou servindo o outro. Não, pelo contrário. O outro está sendo um diamante lapidado, para que eu estou ali achando que estou lapidando, mas quem está sendo lapidado sou eu, para que eu possa estar na forma do amor. E se eu na forma do amor ali, colocando que nem na forma do bolo, eu vou estar semelhante a Jesus. E aí eu cumpro o meu papel, porque São Paulo vai dizer que nós temos que crescer para assumir a maturidade de Cristo, do homem feito, a inteligência dele, a mente perfeita dele. E aí eu toco a minha humanidade perfeita na humanidade perfeita de Cristo, aí eu começo a ter o sentido do Cristo dentro de mim, como a Virgem Santíssima. Eis aqui a serva do Senhor, faça-me segundo a tua vontade, a tua palavra. Ou seja, a vontade da Virgem Santíssima era a vontade de Deus, a vontade de Deus era a vontade dela. Ela uniu as duas vontades e se tornou perfeita no plano de Deus. E é isso que nós temos que buscar, é esse caminho que é luta. É o que eu estou falando, meus irmãos, o conhecimento nos ajuda, mas é um vigiar a todo momento. Vai ter um momento que a gente vai cair, vai ter um momento que a gente vai jogar tudo isso para o alto, mas vai ter a condição de voltar ao conceito para recomeçar tudo de novo e crescer naquilo que Deus quer para nós. Badu, tem algumas, conforme a gente foi aplicando os questionários, né, as pessoas me procuravam para fazer uma pergunta. Eu queria terminar essa live com essa pergunta, posso? Pode. A pergunta era, né, talvez algumas pessoas também que estão aqui nos ouvindo estão passando por dificuldades no relacionamento, né? Quem não passa, né, gente? Quem não passa, quem não fica com muita raiva, quem não quer tirar a cabeça do outro, quem não quer, né? É uma vontade, na verdade, são coisas meio... Muitas vezes fizeram essa pergunta. Luciana, então, dentro de um relacionamento de conflito, né? Por exemplo, o outro é difícil para mim, eu acho que aquela pessoa, eu não consigo lidar com ela é difícil, aquilo que nós achamos que é muito difícil, né? Naquela relação que às vezes já está adoecida, aquela relação. O que seria a habilidade, talvez a microhabilidade, né? A dar o primeiro pontapé, assim, para ter uma outra visão daquela relação, no meio do conflito, no meio do caos. Qual seria essa primeira habilidade em que eu consigo sair desse conflito, ou pelo menos ver uma luz para dar passos em direção, nem digo ao amor no primeiro momento, né? Mas a reconciliação, talvez, aqui nessa situação. Aí a gente toca na realidade do autodistanciamento. Você tá assim, terrível, hein? Então, assim, a gente chega um momento assim que a gente tem que afastar-se um pouco daquela situação para olhar aquela situação de forma mais ampla. Porque quanto mais perto, é igual assim, vou dar um exemplo aqui banal, mas para que possa elucidar, porque é o exemplo que veio. Uma abordagem policial. Um policial frente ao meliante, quando ele vai abordar, eu não sou militar, gente, eu sou advogado e eu estudei um pouco sobre essa realidade porque eu queria ser advogado criminalista. Mas assim, ele vai fazer uma abordagem, se ele coloca a arma assim, e
perto da pessoa, a pessoa pode ter uma reação. O que o policial vai fazer? Ele vai trazer a situação mais próxima, para que tenha um distanciamento, para que ele consiga reagir e fazer algo. Dentro disso daqui é uma situação que eu falei, gente, desculpa que o exemplo é que vem na mente agora. Mas é a mesma coisa nossa. Às vezes, se a gente ficar no embolo ali, a gente vai estar com emoções, vai estar com tudo, aí vai vir. O homem velho do Badu, ele é fácil ressuscitar. Ele é difícil morrer, mas ressuscitar ele é fácil. Então, o que eu tenho que fazer? Às vezes, silenciar e você subir ao monte, você não fala nada, porque assim, durante muito tempo, Luciana, na minha caminhada e na minha vocação, na minha liderança, eu era um caminhão eu vomitava. Tem uns irmãos de comunidade aí, sabe? Tem que falar, mas não adiantava nada. Eu estava vomitando, estava arrebentando mais ainda todo mundo. E aí a gente acaba aprendendo que, às vezes, a pessoa não vai entender, ela fala, pô, o Badu está chateado. Mas esse estar chateado me faz eu me distanciar um pouco da situação, refletir um pouco e olhar a situação de outra perspectiva. O que levou aquela pessoa a fazer aquilo? E dentro dessa moção, eu começo a ver o que aquele comportamento já foi meu comportamento em relação à autoridade, as minhas autoridades. E aí eu começo a falar assim, como que eu soube lidar com isso? Aí eu começo a ver a paciência que tiveram comigo, aí eu tenho que exercer a paciência para com o outro. Então a gente vai exercer essa habilidade de você se afastar um pouco, assim, olhar a situação por outros ângulos ajuda, que às vezes você vai até, Victor Franco, ele vai falar que às vezes a gente bota numa cadeira, né, olha assim para nós mesmos, diante de humanidade, a gente vai rir um pouco das nossas baboseiras, das nossas infantilidades, a gente vai falar, caramba, que imbecil eu fui, que infantil eu fui, porque a pessoa disse um negocinho e eu estava já envolvido com várias outras coisas, preconceito é aí tu criou aquele monte, e na verdade era um negócio que às vezes até o diabo e na nossa inclinação também, faz a gente entender até errado. Às vezes a pessoa não pontuou bem, a vírgula não estava no lugar certo, que fez a gente... Então, assim, é uma situação, quem está na liderança precisa entender o que não foi dito. Porque se ficar apenas no que foi dito, vai se arrebentar. Então, assim, uma das habilidades que a gente tem, que eu vejo assim hoje, que eu tenho buscado treinar, é aquilo que não foi dito, aquilo que não foi feito, para a gente tentar construir, para tentar entender a pessoa numa totalidade e ter uma decisão imparcial, e não uma decisão tomada pelas paixões, sobretudo as humanas, paixões carnais, que a gente já sabe o resultado que é, porque quem nasceu do Espírito tem que ter frutos do Espírito. Então, fruto de paz, de alegria, bondade, longanimidade, por aí vai. Então, é esse caminho que eu gostaria de falar com eles, que é o que eu estou buscando fazer, é justamente isso. Ops! Nossa, fundador, foi maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, eu acho que a gente termina de uma forma perfeita hoje aqui. Eu quero agradecer de todo o coração. Então, você gostou do livro, né? Gostei. Quero falar para o pessoal, gente, adquire, compra. Gente, nós precisamos divulgar. E eu falei para a Lulu, eu vou divulgar, estou divulgando, estou fazendo sorteio com os meus seguidores, porque assim, a gente precisa valorizar uns aos outros. Então, reconhecer no outro aquilo que você também não tem é muito bom. Isso te torna também, te enriquece. Porque quando o outro tem um dom, e às vezes a gente fica assim, caramba, eu quero ter o dom do outro, poderia ser eu, poderia não ser que não, caramba, é o outro. E o que o outro tem pode, de fato, trazer transformações para nós. Então, você tem trazido isso. Eu estou aqui cheio de ideias também para falar para você. Escreva sobre isso, escreva sobre aquilo, que vai nos ajudar. Porque assim, a gente não tem muito material e a gente precisa ter cada vez materiais assim e formar a consciência do povo. Vale a pena, meus irmãos, estudar. Como eu disse, pega aí, lê uma página. Quantos minutos você leva? Você pode levar em 5 horas lendo esse livro. Então, por 1 hora por dia, você vai ler o capítulo, 5 dias, 1 semana, já lê um livro que vai trazer um conhecimento formidável. Talvez 1 mês, não sei como você vai fazer, mas é bom, porque assim, hoje muitas pessoas passam 1 ano e não lê um livro. Então, como vai dizer, né, nós somos aquilo que lemos. Muitos vão dizer isso, não sei quem escreveu. Mas a gente precisa, de fato, trazer essas questões. Vai lá, a live vai cair, ó. Vai cair?
Não vai, são que eu... O número tá aqui, tá, gente? Está nos comentários, quem quiser. Ou então pode ir no nosso direct também. Pode pegar lá. Mas o número tá aqui nos comentários. Tá bom? Eu quero te agradecer por muito carinho, mais uma vez, com tanta disponibilidade. Agradecer a comunidade Maria Serva da Trindade. Amo vocês. A comunidade Bersabé ama vocês. Muito obrigada, tá, meu amigo, por essa possibilidade de estar junto com você. Hoje a internet nos ajudou. Glória a Deus por isso. E hoje eu estava fazendo a memória, eu falei assim, caramba, eu e a Patrícia ficamos sabendo da logoterapia do curso. Eu, Lu, tem que fazer, Lu, tem que fazer. E você foi e a gente ficou. E aí eu estava entendendo, eu falei, Senhor, que benção. O Senhor falou assim, tu foi apenas um instrumento para que pudesse. Agora ela vai me puxar, agora ela vai me puxar. Caminhos. Eu te admiro pra caramba, você sabe que eu te amo de um montão. Eu quero te agradecer mais uma vez, tá? Aqui, meu coração. Obrigada, minha gente. Com todos que estão aqui, aqueles que ainda vão ver, que eu sei que muita gente falou que não ia conseguir ver esse horário, mas vai ver depois. Então vai ficar lá gravadinho no nosso canal para saber das graças no YouTube. Você que quiser ver, tá bom? Muito obrigada, tá? Vamos junto. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, minha gente.